graça do Senhor seja com todos nesta manhã. Amém. Uma alegria. Não, tá bom aqui. Uma alegria poder retornar a Belo Horizonte e uma honra poder participar da Conferência Súditos. Agradeço o convite do Presbitério Sudoeste de Belo Horizonte, a pessoa do reverendo Judson e também a Igreja Manaí, que nos acolhe. E o objetivo das palestras que me foram confiadas, irmãos, nesta conferência, é trabalhar um tema que não tem sido considerado especificamente em nosso meio, embora inevitavelmente nós tenhamos que tratá-lo todos os dias. O que eu pretendo considerar com vocês a partir da palestra de número 1 é uma questão ao mesmo tempo antiga e, quando abordada, eu diria que até mesmo explosiva, porque é uma questão que toca no nosso livro, que é a única regra de fé e prática, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, mas também toca na história da humanidade, e isso envolve a história da igreja, do povo de Deus, a família, a cultura e a nossa própria lida pastoral, nosso próprio trabalho pastoral como líderes em nossos lares, líderes nas igrejas, futuros líderes também, aqueles que tanto almejam casar-se, como também um dia governarem a igreja como presbíteros, ou pregarem o evangelho como pastores, servirem a igreja como diáconos. E justamente, irmãos, por tocar em todas essas coisas, é uma questão de fato que nós não podemos ignorar. Não podemos também evitar ou simplesmente descartar. É um tema que nós precisamos enfrentar e enfrentá-lo, devemos enfrentá-lo de frente ou encará-lo mesmo. E a questão qual a origem do patriarcado? De onde vem o patriarcado? E se você dissesse isso, ou você citasse essa frase em voz alta, em um campus universitário brasileiro, ou você postasse sobre isso nas redes sociais, hoje, provavelmente, duas reações seriam imediatamente perceptíveis. A primeira delas, aquela reação de choque, como se você tivesse saído de uma máquina do tempo do século passado. E a segunda, de suspeita, como se você tivesse prestes a justificar alguma ação opressora, algo que vai trazer opressão para pessoas, mulheres ou crianças, enfim, sobre aqueles que estão sob o seu governo. Então, no imaginário cultural atual, patriarcado é sempre, via de regra, uma palavra de conotação negativa. Ela é usada pela mídia, por exemplo, e também pelos teóricos, né, do nosso tempo, humanistas, como algo que descreve injustiça, exploração e desequilíbrio de poder. E como tantos irmãos têm ouvido essa palavra, mas não sendo abordada especificamente em nossos púlpitos ou em nossas classes de escola dominical, mas têm ouvido o termo lá fora, é fácil associar a palavra patriarcado a abuso. E porque muitas vezes, de fato, algumas pessoas sofreram por lideranças abusivas, ou sofreram com lideranças abusivas, ou porque foram oprimidas por homens que não souberam liderar ou governar os seus lares. Isso também é um lado que nós vamos tratar na segunda palestra, quando eu falar da guerra entre os patriarcados. Então, a própria palavra em si, ela parece radioativa, ela parece tóxica, que é um termo muito comum em nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que acusa o patriarcado, como eu disse, de ser a raiz de toda a opressão que existe no mundo. Mas como líderes, irmãos, do povo de Deus, nós precisamos saber que o problema não está no patriarcado em si. O problema está no patriarcado mau. E a solução não é abolir a ordem criada, mas redimi-la em Cristo. Pensem, por exemplo, na sexualidade. Deus fez o sexo. A sexualidade é algo bom. Deus fez a sexualidade, quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para que desfrutassem da forma correta, no Senhor. Mas o pecado vem e distorce a sexualidade. E nós conhecemos vários padrões distorcidos de sexualidade. Nós não podemos combatê-los dizendo agora
que vocês, como maridos, homens casados, devem voltar para casa e, para combater essa distorção, nunca mais fazer sexo com suas esposas. Não é assim que a gente trata a questão. A gente precisa resgatar o valor e o ensino bíblico doutrinário sobre o que a Bíblia diz sobre o tema, como ela aborda o assunto. Do mesmo modo é quando nós tratamos do tema patriarcado. O feminismo, por exemplo, não é simplesmente um erro social, é uma rebelião explícita contra a ordem criada por Deus e vai usar o termo patriarcado sempre com uma conotação negativa. Eu lembro de ter visto uma reportagem certa vez em que um homem que declaradamente defendia esses valores seculares, ele, curiosamente, em sua rua, ele tinha 3 casas e em cada uma dessas casas ele tinha uma esposa. Ele era afrodescendente, ele era praticante de uma religião afrodescendente, ele defendia valores que, em muitos casos, o movimento, por exemplo, feminista defendia, mas ele tinha 3 esposas. E aí ele disse que era porque a sua religião e a sua cultura dos antepassados africanos praticavam isso, e ele também praticava. Na entrevista com suas esposas, todas elas diziam que viviam muito bem com seu marido. Ele era um bom marido, cuidava de todas elas, cuidava de seus filhos. E aí os comentários foram curiosos, porque eles foram para vários lugares, para vários caminhos, mas um me chamou a atenção. Uma moça, então, ela comentou e disse o seguinte: nós precisamos abrir os olhos. Nós já conseguimos vencer vários inimigos. E ela disse assim: nós já conseguimos derrotar o capitalismo, por exemplo, na ideia dela. Mas o grande inimigo que nós não conseguimos derrotar é o patriarcado. E ela estava certa, porque na ordem criada por Deus e a estrutura feita por Ele, alguém sempre mandará em outras pessoas. Alguém sempre liderará outras pessoas em diversas esferas da vida. E quando nós falamos isso, irmãos, no aspecto bíblico do conceito da origem do patriarcado, o homem foi feito para liderar. Mas quando ele não lidera, outros ou outras forças inevitavelmente tomarão o seu lugar e farão isso. Porque, irmãos, toda verdadeira autoridade, ela é paternal. Porque nosso Deus é Pai, toda liderança legítima, de algum modo, é reflexo dessa paternidade divina. Então, observem, o patriarcado não é um artefato cultural que devamos descartar, mas nós vamos procurar mostrar hoje aos irmãos que ele é uma realidade bíblica, que precisa ser entendida, redimida e fielmente vivida. Então, nós precisamos voltar com isso ao princípio. E eu vou trabalhar com vocês nessa primeira palestra o livro de Gênesis, que vocês conhecem muito bem. Mas antes me permitam, primeiramente, após essa introdução, definir os nossos termos. Porque eu já usei a palavra patriarcado, mas o que é que nós queremos dizer com o termo? Veja, a palavra patriarcado simplesmente significa, na linguagem bíblica, o governo de um pai. Essa é a definição mais simples do termo. É um pai que governa. Essa é a estrutura estabelecida por Deus, que não é a definição que, por exemplo, sociólogos ou teóricos feministas ou o mundo acadêmico em geral busca definir. Por exemplo, patriarcado, segundo eles, é um sistema em que homens, como classe, dominam mulheres como classe. A Bíblia não aponta para esse caminho. Quando fala sobre o governo de um pai, a Bíblia está apontando para liderança, responsabilidade, governo exercidos por pais e maridos em seus lares e por homens qualificados para governar a igreja de Deus. Mas, irmãos, é crucial, absolutamente crucial acrescentar isto. Biblicamente, o governo do pai ou o patriarcado não significa tirania, muito menos dominação, ou privilégio masculino, ou egoísmo santo. A Bíblia aponta sempre para o governo de um pai como algo que envolve responsabilidade, liderança sacrificial, governo pactual, representatividade, cuidado paterno, autoridade moldada por Cristo Jesus,
proteção, provisão, mordomia geracional, ou seja, o cuidado em cumprir o mandato dado por Deus de fazer com que as gerações futuras elas povoem a terra. Em outras palavras, o termo patriarcado, irmãos, não é sobre homens conseguirem o que querem, mas sobre homens assumirem responsabilidade diante de Deus pelo bem dos outros. Então, é um desenho da criação. Não é um resultado do pecado, como eu usei a comparação com a sexualidade. Veja, o patriarcado faz parte do que significa ser homem. O patriarcado é o reflexo do próprio governo paterno de Deus, como afirmei. Então, a pergunta importante é esta: onde começa essa ordem paternal? Onde tudo começa? E aí, por isso que eu quero chamar vocês para Gênesis. Veja, Gênesis capítulo 1, por favor. Aqui nós vamos encontrar a origem de tudo, e se queremos conhecê-la baseados na Escritura Sagrada, nós precisamos caminhar até lá. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, nós vamos notar que antes da queda, Deus ordenou a sua criação, e Ele fez isso com incrível precisão e beleza. Observem que no capítulo 1, nós sabemos isso muito bem, Deus cria a humanidade, homem e mulher, juntos à sua imagem, e eles são co-herdeiros da bênção divina, co-trabalhadores no mandato cultural. Verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós temos, irmãos, igualdade de dignidade, de valor e de imagem, quando Deus forma homem e mulher. Então, capítulo 1, nós temos um panorama geral. E quando nós seguimos para o capítulo 2, observem, nós vamos ter os detalhes de como isso se deu. Veja que Adão, primeiramente, é formado a partir do verso de número 7. E isso não é trivial. Não é um detalhe, irmãos, aleatório na narrativa bíblica. Veja, então, verso 7, capítulo 2, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aí, quando nós caminhamos um pouco para o verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então você não tem aqui um detalhe aleatório nem trivial. Lembre-se que o apóstolo Paulo vai citar justamente essa passagem em 1 Timóteo 2 para explicar a respeito do ensino e autoridade masculinos na igreja. Ele vai dizer que a razão se dá porque Deus fez primeiro o homem e depois a mulher, mas não somente estabeleceu essa ordem da criação, mas deu ao homem o governo e a liderança da situação. Ou seja, a interpretação apostólica de Gênesis 2 é que a ordem da criação ela é importante para a gente entender que Deus depois vai estabelecer papéis distintos para homem e mulher. Então, só para a gente aqui reforçar, Gênesis 1 nos lembra, eles são criados em igualdade de dignidade, valor e imagem. Mas quando Adão é formado primeiro, e você tem esse registro em Gênesis 2, com respeito aos papéis, você já não vai ter o igualitarismo que é defendido em nosso tempo, mas deveria haver complementação.
quando o homem tinha a responsabilidade do governo de um pai e a sua esposa de ser-lhe uma auxiliadora idônea. Então, veja que Gênesis 2 vai nos mostrar Adão recebendo, irmãos, o mandamento antes de Eva ser criada. Esse detalhamento da criação do homem e da mulher é muito importante. Por quê? Deus concede a Adão o mandamento probatório, quando estabelece o pacto das obras: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva ainda não havia sido criado e Adão havia sido tornado por Deus o mediador do pacto, o responsável por ensinar, guardar e transmitir o mandamento de Deus. E aí, na sequência, o que é que nós vemos no capítulo 2 ainda? Observe, verso 18. Eva é criada como auxiliadora idônea para ele. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Na língua hebraica, irmãos, é interessante que quando o Senhor faz Adão cair em pesado sono, a primeira ideia que a gente tem é que Adão, ele adormece totalmente, e quando ele acorda, é como se ele tomasse um susto quando ele olha para Eva. Mas a ideia aqui de adormecer é semelhante àquela do profeta que, ao invés de simplesmente dormir e acordar e ver alguma coisa, ele recebia do Senhor uma revelação. Por isso que quando Adão ele acorda, olhem a expressão que ele usa no verso de número 23. De onde é que ele tirou isso? E disse o homem, quando Deus já trouxe: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como é que ele sabia disso? Que Deus criou a sua esposa de uma de suas costelas. Não foi porque ele viu lá, provavelmente uma cicatriz, não dava tempo para ele sacar tudo isso. Ele adormece, mas o seu sono profundo é provisão divina, onde Deus vai mostrar a ele o que é que ele estava providenciando quando ele acordasse. Outro termo interessante aqui, observe no final do versículo 23, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Muitos de nós não sabemos por que a tradição de um homem, quando se casa, a mulher então assume o seu sobrenome. A origem judaico-cristã vem daqui. Não é sem sentido, não foi uma convenção moderna ou antiga, mas depois dos tempos bíblicos. Você tem uma origem muito forte aqui. É interessante que em países de origem cristã, inclusive quando a moça casa, ela abdica do sobrenome de seu pai. Ela passa a usar apenas o sobrenome do seu marido. Por que razão? Porque enquanto ela não era casada, havia um homem que a governava, o seu pai. Após o momento em que ela casa, agora o governo dela será para com o seu marido. A minha filha casou recentemente, mês de julho deste ano. E eu pude vivenciar isso de forma experiencial. Desde o momento em que, celebrando o casamento, assinei com eles o termo do casamento religioso com efeito civil. E lá ela estava agora assinando o sobrenome do seu marido. Desde o momento em que, então, eu declarei que eles, a partir daquele momento, eram marido e mulher. E eu sabia que eles iam selar aquele casamento com a noite de núpcias. Ele a tomou por mulher. Agora ele era o homem para ela. Veja que Adão sabe tudo isso, o Senhor revela isso para o homem, e ele vai desde cedo entender esse princípio.
E a partir daí ele vai casar-se com ela. Veja o verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, irmãos, essa expressão auxiliadora idônea para ele não implica inferioridade. Como é que a Bíblia chama o nosso Deus? O Senhor é o meu auxílio e o meu escudo. O Senhor é teu ajudador, ó Israel. Não há nada de inferioridade nisso. O próprio Deus, por vezes, reflete essa beleza e glória na imagem da mulher, quando ele se coloca sendo o Senhor como aquele que auxilia o seu povo. Então, é notório isso, irmãos. E veja, há uma orientação aqui bíblica. O homem lidera na missão. A mulher amplia, fortalece e completa essa missão. Ele então dá nome à sua esposa e antes da queda ele a chama de varoa. Ele utiliza o seu nome e aplica a ela. Ele usa isso. E na Escritura, esse ato, esse passo, ele envolvia governo, ele envolvia liderança. Era um ato de responsabilidade representativa. E quando você vai para o capítulo 3, e aí você também vai lembrar disso comigo. Adão é responsabilizado pela queda. Nós sabemos que cronologicamente quem primeiro pecou foi Eva, mas o Novo Testamento então lança a luz e nos mostra que a responsabilidade direta daquilo que aconteceu quando homem e mulher pecaram contra o Senhor, cai sobre os ombros do cabeça federal, ou seja, do cabeça do pacto. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: por um só homem, não foi por uma só mulher, que entrou o pecado no mundo. E por quê? Porque Adão era o primeiro patriarca. A origem do patriarcado, então, nós encontramos, irmãos, em Adão. O casamento, como eu disse, também é ordenado em torno dessa iniciativa do homem. É ele quem vai estabelecer o lar, é ele quem vai tomar a iniciativa da relação pactual, é ele quem vai assumir a responsabilidade agora de tomar Eva por esposa e constituir a primeira família que o mundo conheceu. Agora, irmãos, coloque tudo isso junto. E o que emerge daí? Veja, antes da queda, antes do pecado, antes da corrupção, você já tem uma estrutura estabelecida por Deus na ordem da criação de liderança paterna e representativa. Você tem o patriarcado. Então, você tem aqui a raiz, a origem e, em sua forma pura e santa, aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Veja só, pense em uma sinfonia. E agora tente compará-la com o que aconteceu na criação. Antes da queda, Adão não era o ditador da orquestra, ele era o maestro. Veja, Eva não é um instrumento de menos valor, mas ela é a seção de violinos, a beleza, a ressonância, a glória, e juntos eles produzem uma só peça musical. Então, em sua origem, irmãos, o governo de um pai não é uma trombeta estridente por cima de tudo e de todos, mas é a mão firme que conduz a orquestra para que haja harmonia e não caos no mundo. Então, isso nos leva em terceiro lugar ao que acontece na queda. Quando você chega em Gênesis 3, observem, tudo muda. Mas o que muda, como eu disse a vocês, não é a existência do patriarcado. O que muda é a qualidade dele. A queda não cria o patriarcado, meus irmãos. A queda o corrompe. Veja, você tem isso a partir da voz da serpente. Ela chega, versículo de número 1, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. É curioso que, dentre os animais que Deus criou, alguns hebraístas acreditam
que a serpente ela era um animal de fato diferente. Andava ereto, porque o seu juízo foi também que passasse a rastejar, tinha capacidade de comunicação e foi um animal justamente utilizado por Satanás para tentar enganar o homem e a mulher. O que é interessante, se você perceber, é que quando Eva ouve aquela serpente, eu não sei se você já percebeu isso lendo o texto bíblico, ela não tomou nenhum susto. Imagine se você chegasse em casa e o seu cachorro começasse a falar com você, ou o seu gato deixasse de miar e começasse a se comunicar com você. Você não está em Nárnia. Observe, isso é um detalhe importante do texto. Eva não toma nenhum espanto quando a serpente começa a conversar com ela. Logo, era um animal diferente. Apocalipse vai chamar de um antigo dragão. É possível que, de fato, tenha sido um animal distinto. O texto parece nos apontar para isso. Então, a partir da serpente, o que é que ocorre? Ela primeiro não se dirige a Adão. Perceba, ela vai se dirigir a Eva. Você tem uma inversão da ordem criada. Você tem na sequência do texto o que vai acontecer a partir do verso 1, a resposta da mulher no verso 2, e aí você tem um diálogo entre a serpente e a mulher, e o homem só vai aparecer no final do verso 6. O que isso indica? Adão permanece passivo o tempo todo. Ele não age como um bom patriarca. O primeiro patriarca também foi o primeiro pai que falhou e pecou na sua missão. Eva é quem vai raciocinar, Eva é quem vai avaliar o que a serpente está dizendo, Eva é que vai agir a parte da liderança de seu marido. E o que é que Adão faz? Ele a segue em seu ato de desobediência. O que é que acontece aí, irmãos? É importante notar isso. Nesse momento, toda a ordem da criação ela é invertida. Observem, um animal instrui a mulher lidera o homem abdica de seu papel de patriarca e juntos eles quebram o mandamento de Deus. Como Deus estabeleceu a ordem da criação? Deus, homem, mulher, criaturas ou criação. Você vai ver essa ordem restaurada em Cristo quando o apóstolo Paulo fala com respeito à glória, no sentido de funções, papéis e missão. Ele vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, ou a glória. A glória. Isso é importante notar. O que é que a queda então produz? A inversão. Criação, mulher, homem, Deus. Quando você percebe a religião egípcia ou os povos de Canaã, em sua falsa religião, eles cultuavam falsos deuses e muitos deles eram representados em formas animais. Não é sem razão. Não é sem razão que ainda hoje algumas religiões têm a mesma prática no mundo e animais eles são vistos como deuses, como a vaca na Índia ou como os macacos na Tailândia. Essa inversão da criação por conta da queda é permanente até hoje. E no Ocidente, pai e mãe de pet. Se vocês perceberem, parece brincadeira, mas muitos chegam a tratar animais como se fossem seres humanos e até mesmo colocá-los em uma posição muito elevada de destaque. O problema não é você ter animais, não é amá-los, mas entender qual é o papel e a função de cada um dos membros da criação. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. A criação, ela exalta ao Senhor, ela foi criada por Deus, mas não é imagem e semelhança de Deus como o homem e a mulher. Então, aqui você tem, irmãos, em Gênesis 3, o verdadeiro colapso do que foi o patriarcado original.
Adão foi o primeiro patriarca fracassado. E notem, não porque ele foi forte demais, irmãos, mas porque ele foi passivo demais. Existem essas duas tensões naqueles que Deus fez homem. Ou ele vai se tornar forte demais e exagerado demais em estabelecer a sua liderança, e ele vai pecar com isso, ou, em geral, ele vai imitar o primeiro Adão, e ele vai ser passivo em muitas coisas. É como aquele homem que ele é muito bruto e ele é muito grosso, mas a resposta final sempre é da mulher na casa dele. Veja que isso tem uma origem e é algo que nós precisamos entender, é um pecado contra o qual nós precisamos lutar. Aí você tem na sequência lá, veja, Gênesis 3,16, na maldição sobre a mulher, o que foi que Deus disse a Eva? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que isso não descreve romance, vai descrever disputa e conflito. Porque desejo aqui significa desejo de dominar, de subverter, de controlar. E governar aponta não para uma liderança amorosa, mas para a possibilidade de um governo dominador, de um governo duro e opressor. Você tem em Gênesis 3,16, então, a origem de todo o conflito entre os sexos. De modo que toda ideologia feminista ela é pecaminosa, porque ela toma a expressão, o teu desejo será para o teu marido, com o objetivo de controlá-lo, e todo machismo ele é pecaminoso, porque o ele te governará leva muitos homens a fazer isso de forma impiedosa, com dureza, e sem nenhum amor por sua esposa e filhos, e sem nenhum temor a Deus. Ambos são distorções, irmãos, daquilo que Deus criou. O patriarcado caído, portanto, apresenta pelo menos duas formas ou duas versões. A da abdicação passiva, onde os homens recusam assumir a sua responsabilidade, ou da dura dominação, onde homens abusam de suas responsabilidades. E aí você tem homens falhando em duas direções opostas. Por quê? Ou eles se tornam fracos, passivos, incapazes de liderar, ou eles se tornam tiranos, valentões, predadores que exploram sua força. Ambos são pecaminosos, são distorções e também são fracassos. Mas a liderança masculina, ela permanece. O que é quebrado, irmãos, é a expressão clara e bíblica dessa liderança. Quem pode restaurar tudo isso? O nosso Senhor, o nosso Redentor Jesus Cristo. Só Ele pode nos transformar. Agora, imagine uma bússola. Antes da queda, ela apontava para o norte verdadeiro. Depois da queda, a bússola ainda existe, mas ela está torta. Ela aponta mais ou menos para o norte, ela oscila, ela engana. E para você encontrar a direção certa, a solução não é jogar a bússola fora, mas você recalibrá-la. É o que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus faz quando o Senhor trata o nosso coração. Então, irmãos, a queda ela não eliminou o patriarcado, mas ela o desajustou. E aí, o restante da revelação bíblica vai contar a história de Deus recalibrando essa bússola. Veja só, o patriarcado na linhagem do pacto, depois de Gênesis 3, seria desenvolvido em diversas formas, em cada estágio da história da redenção. Tome os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó. Os três grandes pais de Israel são literalmente chamados assim. E por meio deles, Deus vai estabelecer a sua aliança, Deus vai abençoar todas as famílias da terra, Deus vai conceder uma terra para o seu povo, Deus vai formar uma nação, Deus vai trabalhar geracionalmente e não apenas individualmente. Ele quer abençoar as famílias e ele faria isso a partir de bons pastores e líderes de suas casas. Agora, esses homens, eles não foram perfeitos, e a Escritura, ela mostra a sua credibilidade em não esconder isso. Você tem momentos em que Abraão falha, e ele mente para não morrer, e ele deixa sua esposa em risco. Você tem o seu filho Isaque fazendo a mesma coisa, repetindo o que o seu pai fez. Você tem Jacó sendo muito
ardiloso nas artimanhas do engano, mas o Senhor vai ter um encontro transformador e profundo com cada um deles. E o que nós vamos aprender à medida que estudamos a história desses homens é que a aliança é marcada não por decisões privadas, mas por inclusão familiar. Ali estão as esposas, os filhos, os servos, todos os que dependiam deles, sobre a representatividade de um pai. Você caminha um pouco e chegamos nos sacerdotes e reis em Israel. Os sacerdotes seriam estabelecidos por Deus como mediadores e intercessores. Eles precisavam ser homens. Lembrem-se, não havia sacerdotisas em Israel. Você vai ter por alguns momentos específicos até profetisas. Mas lembrem-se, aqueles que tinham o governo e a autoridade para ensinar sempre foram os sacerdotes. E os reis também eram homens, representantes e governantes de um povo. Por essa razão, no Salmo 23, Davi vai reconhecer a necessidade de um pastor para guiá-lo, porque ele era visto assim. Os sumerianos tinham um provérbio antigo nos dias de Davi, que dizia assim: um povo sem um rei é como ovelhas sem pastor. Esses homens tinham essa função. Eles sabiam que era algo muito sério. E isso, irmãos, não tem a ver com valor ou dignidade, não. Mas envolvia simbolismo e representação. Por exemplo, Adão foi o sacerdote rei da sua descendência humana. Cristo é o verdadeiro e perfeito sacerdote e rei de seu povo. Ele é o perfeito Adão. Portanto, tanto o sacerdócio como a realeza masculina apontavam para o único mediador que, lembrem-se, por designação divina, se fez homem. Jesus encarna, o Filho de Deus, e ele vem ao mundo e se faz homem. Isso é muito importante. Por quê? Porque, em terceiro, Cristo é o verdadeiro patriarca. Meus irmãos, quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele vem como o último Adão. Ele vem como o filho que agrada ao Pai. Ele vem como um noivo que ama a sua noiva. Ele vem como primogênito de toda a criação, que lidera uma nova humanidade. Ele é a cabeça que governa a igreja. Ele é o rei a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Cristo é o verdadeiro patriarca. Cristo é a revelação perfeita do legítimo patriarcado bíblico. E aqui me permitam um destaque. O governo de Cristo, ele então modela o governo do crente, ou o governo cristão. Os homens devem imitar Cristo na formação de novos lares, cumprindo e atendendo a sua missão. Uma igreja nunca caminha bem se ela não tem homens comprometidos com esse propósito. A igreja é o que as famílias da igreja são. E as famílias, elas vão se transformando naquilo que a igreja ela é. Veja, autoridade sacrificial em Cristo, nós vamos aprender isso, irmãos, vai estabelecer o padrão para maridos, para pais e presbíteros. Até mesmo você que ainda não casou, você já foi criado com esse propósito. Você já foi criado para ser um líder. E é algo que você, inevitavelmente, um dia terá que fazer. Então, se Adão, irmãos, é a flecha que errou o alvo, Cristo é a flecha que atirada, ela seguiu de forma certeira até o alvo. A Bíblia então chama todos os pais terrenos, líderes espirituais, a alinhar-se com Cristo. Toda a liderança ou patriarcado masculino precisa se conformar ao padrão sacrificial de Cristo. Por isso, quando você chega no Novo Testamento, você encontra a mesma ordem patriarcal.
O Novo Testamento, irmãos, não abole o patriarcado, mas ele o restaura, ele o redime, ele o purifica, ele o conforma a Cristo. Pensem no presbiterato masculino na igreja. 1 Timóteo capítulo 2 e 3 e Tito capítulo 1 estabelecem que os presbíteros devem ser homens qualificados. A liderança deles se fundamenta na criação e não na cultura de seu tempo. Eles modelam cuidado pastoral e paternal, ensino e supervisão. Lembrem-se, presbiterato bíblico masculino não é sobre poder, mas sobre representação. Você representa a igreja no pacto, assim como o marido representa a esposa no pacto, assim como um pai representa os seus filhos no pacto. Assim como Adão representou a velha humanidade, o Novo Testamento então nos ensinará que Cristo representa a nova humanidade. Os presbíteros então representam Cristo diante da igreja. Quando nós passamos a ter essa compreensão, irmãos, nós começamos a perceber a dimensão do que é ser um governante. Nós começamos a perceber a responsabilidade que envolve esse governo. Você vai entender os códigos domésticos que aparecem em Efésios 5, Colossenses 3 e 1 de Pedro 3. Nessas passagens, e os irmãos conhecem muito bem, o marido é descrito como o cabeça, a esposa é ordenada a submeter-se a ele, o pai é aquele que lidera os filhos na aliança, ele é advertido contra a dureza que pode ser tentado a infligir sobre um filho. Ele deve amar sacrificialmente, a sua esposa é honrada como co-herdeira com ele das promessas de Deus. A submissão é vista como ao Senhor. A liderança, então, ou governo, é moldado pela cruz. O patriarcado, então, irmãos, ele se torna um quadro do Evangelho. Percebam isso. O marido representa Cristo, a esposa representa a igreja, o lar representa o reino de Deus em miniatura. Isso nos leva, irmãos, para o conceito de paternidade espiritual. Como o apóstolo Paulo, ele se chamou com respeito aos coríntios, ele disse que ele era como um pai para eles. Os presbíteros da igreja são pastores pais. Os homens mais velhos devem discipular os mais novos como pais para eles. As mulheres mais velhas devem treinar as mais novas como se fossem mães para elas. A igreja se torna uma grande família da fé. Você percebe que fraternidade e lealdade, então, aí se envolvem entre gerações. Veja que a igreja, como uma família do pacto, ela se encaixa nesse contexto, e a liderança masculina também. O lar, meus irmãos, ele se torna uma verdadeira embaixada de Cristo. Imagine um lar cristão como uma pequena embaixada do reino de Deus. O marido sendo o embaixador, representando Cristo e não a si mesmo. A esposa é a glória dessa embaixada por sua beleza, por sua cultura, por seu calor humano. Os filhos são cidadãos que aprendem os valores e os costumes do reino dos céus. Os códigos domésticos são simplesmente o manual dessa embaixada. Eles são guiados e dirigidos pela santa palavra de Deus. Mas caminhando para a conclusão dessa primeira palestra, como é que o mundo enxerga tudo isso? Você tem então uma rejeição moderna a esses valores e o desafio hoje da igreja a resgatar e reformar esses valores à luz da palavra de Cristo. A cultura moderna rejeita o patriarcado. No mundo atual, o patriarcado é tratado como um resquício do passado, uma ameaça, uma maldição, um sistema de opressão, um obstáculo à liberdade. Mas, irmãos, boa parte dessas observações, elas são fruto de distorções e não daquilo que a Bíblia revela. Eu lembro que uma vez ensinava sobre disciplina de filhos, faz algum tempo, e uma senhora já idosa da igreja, eu lembro que era Dia dos Pais, nós
sempre íamos para o acampamento da igreja, passar o sábado lá e celebrar juntos, em gratidão a Deus. E me pediram para falar sobre esse assunto. Após conclusão do assunto, então, algumas pessoas fizeram perguntas e ela disse assim que ela não concordava com isso e ela nunca tinha corrigido o seu filho quando ele precisou, porque o seu pai, ele foi muito mal e ele a espancava. Eu disse, o seu pai errou, a Bíblia não ordena que um pai deva espancar o filho, ele deve corrigi-lo em amor, na disciplina e a demonstração do Senhor, mas isso não pode invalidar o mandamento bíblico. Às vezes, os exemplos negativos que provocam reações, algumas delas com razão, tendem a fazer com que a igreja ela não reaja da forma certa. Quando, na verdade, a postura seria ver, aquela que Filipe falou a Natanael, quando ele disse que viu o Senhor Jesus, e Natanael disse assim, porventura alguma coisa pode vir boa lá de Nazaré? E aí Filipe disse, vem e vê. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa conviver com as pessoas. Eu não sei se você já leu um livro que é uma biografia de uma mulher que foi líder do movimento feminista. Ela era uma professora importante lá nos Estados Unidos, universitária. Ela era lésbica e ela viveu casada com uma mulher. Pensamentos secretos, eu acho que não lembro mais ou menos, de uma convertida improvável. E é a autobiografia dela, da Rosária Butterfield. Hoje ela é casada com um ministro presbiteriano. E ela conta que, em um artigo que ela escreveu, numa revista ou foi no jornal, o pastor, que depois foi instrumento de Deus para a conversão dela, escreveu uma resposta, isso a instigou. E ela o procurou. Quando ela o procurou, ele a convidou para um dia ela jantar na casa dele. A partir dessa convivência do vem e vê, essa mulher conheceu que era um verdadeiro patriarca. Um homem piedoso, temente a Deus, orava na mesa com sua esposa e filhos, que sabia conversar com ela a respeito do Evangelho. Cristo usou esse homem fiel para que pela palavra e pelo Espírito essa mulher fosse transformada radicalmente. A igreja precisa então se posicionar e reagir da forma correta. E através do ensino e da pregação, do bom testemunho cristão, a começar dos homens da igreja, dos servos de Deus. Porque, como eu disse, boa parte das observações vem de distorções, não vem do ensino da palavra. Então, alguém sofreu com um homem abusivo e a palavra, então, patriarcado, soará amarga para essa pessoa. E a igreja precisa ser honesta. A igreja precisa tratar esses homens, se eles estão deturpando a Escritura, para justificar dominação ou negligência. Nós sabemos que sofremos com muitos homens assim na igreja. Mas qual é o caminho, então, correto a se fazer? Se necessário for, o caminho bíblico da disciplina eclesiástica. A solução, então, para o patriarcado pecaminoso não é nenhum patriarcado, irmãos, mas é o patriarcado redimido, ensinado na Escritura Sagrada. Por quê? Porque não lutando contra isso, o que foi que aconteceu, infelizmente, com a igreja moderna? A igreja se entregou, capitulou ao feminismo, não luta mais. A ordem da criação precisa ser restaurada. Homens qualificados devem liderar seus lares e a igreja e devem treinar os mais novos para esse objetivo. As mulheres devem florescer quando os homens passarem a assumir as suas responsabilidades. Você percebe que o jardim vai ficando mais belo em uma casa quando o marido ele ama sacrificialmente a sua esposa. Paulo nos lembra que uma esposa crente, porque é submissa ao Senhor, ela não vai ter dificuldades de seguir um homem que a ama sacrificialmente, que a lidera biblicamente. Lembrem-se, irmãos, nós como homens fomos criados para construir, proteger, prover. É necessário restaurar essa responsabilidade paterna.
A fraternidade é essencial para essa formação. Nós precisamos ter mais reuniões, mais encontros, tempos de oração, comermos juntos, conversarmos juntos, caminharmos com os mais novos na fé e pegar desde cedo os garotos que estão sendo influenciados aí fora por um padrão que é distorcido de masculinidade, que é efeminado, e mostrar como vivem e se comportam os homens de Deus na igreja. Isso é muito importante. A liderança, lembrem-se, ela é pactual, não é meramente biológica. A autoridade cristã é sacrificial e responsável diante de Deus. Os nossos lares devem refletir o reinado de Cristo em nossas vidas. Logo, eliminar o patriarcado equivale a apagar o próprio padrão estabelecido por Deus em sua palavra. Qual é a conclusão? Precisamos de patriarcado hoje? A Bíblia vai nos dizer que sim, porque não tem como você fugir disso. A segunda palestra vai mostrar isso claramente para nós. Os cristãos deveriam abraçar essa doutrina, sim. Nós não estamos querendo voltar aos séculos passados, nós não sentimos saudades de culturas antigas, nós não queremos homens dominando de forma autoritária mulheres e crianças, não queremos mulheres caladas ou silentes, porque o patriarcado é da ordem da criação, ele é bíblico, é redentivo e ele é moldado por Cristo. Nós devemos abraçá-lo. Aqui uma palavra final para os meus irmãos. Devemos nos arrepender da nossa passividade. Ela é tão comum entre nós. Há um livro escrito já há alguns anos por um autor americano que é bem sugestivo em seu título. Por que os homens estão se sentando nos últimos bancos das igrejas? E ele fala dessa passividade. Às vezes a gente canta com vibração pelo nosso time de futebol. E na igreja, quase a gente não ouve por vezes as vozes dos homens cantando louvores ao Senhor. Nós precisamos entender a importância de logo cedo acordar a nossa família e dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes, os nossos filhos crescem e eles se desencantam da igreja, e eles não têm o desejo de vir à igreja, porque eles nos imitam mais do que nos ouvem. É bem interessante isso. Eles aprendem muito mais por imitação. E quando eles veem um pai não fazendo o que deve ser feito, ele vai seguir o mesmo caminho. Abracemos a responsabilidade sacrificial, meus irmãos. Lideremos como Cristo lidera. Sangremos por aqueles que foram confiados a nós. Edifiquemos os nossos lares na aliança. Criemos fraternidades corajosas de homens crentes que se reúnem para orar, estudar a palavra, terem comunhão juntos e se fortalecerem no Senhor. Protejamos os vulneráveis, pois essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para sermos pais, patriarcas debaixo de Deus, seja fisicamente, espiritualmente ou ambos. Lembrem-se disso. Preguemos todo o conselho de Deus, formemos homens piedosos, honremos mulheres piedosas, protejamos os feridos, disciplinemos os abusadores e construamos comunidades que exercem o verdadeiro patriarcado espiritual. Assim nós vamos estabelecer lares que professam e confessam a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Me permita uma última ilustração. Pense em uma catedral da Idade Média. Ela sobrevive a tempestades, séculos, revoluções e guerras. E por que razão? Porque seu alicerce é pedra, não é areia. Do mesmo modo, irmãos, uma sociedade construída sobre o patriarcado bíblico, sobre o governo moldado pelo governo de Cristo, permanecerá firme. Famílias irão florescer, igrejas irão florescer, filhos irão florescer, famílias ou comunidades, elas irão crescer e crescer muito para a honra e glória do Senhor.
E em Cristo, meus irmãos, o verdadeiro patriarca, nunca esqueçam, toda a paternidade nos céus e na terra recebe o nome, que está acima de todo nome, a quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Deus nos ajude a recuperar o que Ele criou, redimir o que quebramos e restabelecer aquilo que Ele chama de bom. Jamais chamemos de algo ruim. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta primeira palestra, tratativa desse tema. Ele está presente, tão presente em nosso dia a dia, mas por vezes não tem sido objeto da nossa reflexão. Ele é desafiador para nós, Senhor. E ele é tão desafiador porque ele nos lembra que por vezes nós não temos sido bons líderes, bons patriarcas, não temos governado como pais espirituais. O que o Senhor espera de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda, nos restaura, nos fortaleça, nos anime e, acima de tudo, que possamos abraçar a Tua palavra e guardá-la em nosso coração, Senhor. Restaura em nós esse espírito de piedade, temor ao Senhor. Restaura em nós a liderança bíblica, cheia de amor sacrificial por nossas esposas, de cuidado paternal por nossos filhos, o amor sacrificial pelas igrejas como líderes espirituais. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. E também anima os nossos jovens em formação, prepara-os, ó Senhor, para que também busquem e estejam prontos para o dia em que vão assumir todas essas coisas. Pois um dia, Senhor Deus, iremos passar e eles irão nos suceder, e nós precisamos orar por eles e também animá-los e treiná-los e apontá-los o caminho. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.